Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a você que está ligadinho aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, dia de Nosso Jardim aqui no nosso programa. E para celebrar o mês de maio, também conhecido como mês das noivas, hoje vamos falar sobre buquê de noiva. Tem todas as dicas para você que vai se casar, para você que quer trabalhar com esse ramo. Que tal, hein? Fica com a gente que já já a gente vai trazer aqui todas as informações sobre os buquês. Bem, para você que ainda não acertou as contas com o Leão, a gente também tem dicas hoje, tem aquele alerta, né, sobre a declaração do imposto de renda. Se você tem alguma dúvida, você pode participar do nosso programa e trazer aí a sua dúvida que o especialista que nós convidamos vai responder. E também teremos um bate-papo sobre transplante de sobrancelhas. Já ouviu falar? Vamos falar tudo sobre esse procedimento que tem transformado a autoestima de muita gente. Sobre todos esses temas, tem dúvidas? Quer participar do nosso programa? Quer fazer uma pergunta aos nossos convidados? Você pode mandar a sua pergunta, a sua mensagem para o nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. O número está aparecendo aí na sua tela para que você possa participar do nosso programa. E eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa pelo site hittv.com.br. E siga a gente nas redes sociais. O nosso programa, a Hit TV e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E como acontece aí toda quarta-feira, como é de costume, a gente sempre começa com o Nosso Jardim aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Gente, o buquê é uma parte essencial da cerimônia de casamento, né? Mas é preciso escolher muito bem. Inclusive a trilha sonora, olha lá, a Amaral já colocando pra gente a marcha nupcial e um lindo buquê vai fazer toda a diferença. Por isso a gente vai conversar com quem entende do assunto para saber como escolher um buquê de noiva. Tudo bem, Olá. Evelyn? Vou dar a voltinha aqui, ó. Tudo bom? Hoje a beleza tá Prazer, bem-vinda aqui ao nosso Obrigada. programa. Gente, essa é a Evelyn Nunes, que é especialista em buquê de noiva, formada na Escola Brasileira de Arte Floral de Olambra. Essa sabe muito bem do que está falando. Um pouquinho, gente. Aqui a gente tem um buquê cascata, é um semi-cascata. Fica mais elegante para pessoas mais altas, né? E mais colorido, para noivas despojadas. É bem lindo, né? Ela trouxe aqui, gente, a Evelyn, vários tipos de buquês e também vamos fazer um aqui ao vivo, hein? Então fica ligadinho, quer aprender a fazer um buquê de noiva? Fica aí ligadinho, que já já a gente começa. Pode falar, Evelyn, esse daqui é... Esse aqui, você quer pegar aqui para mim? Pego sim. Ó. Gente, esse buquê é incrível. Ele tem um detalhe aqui Esse espetacular. aqui tem um detalhe bem diferente. Quem consegue enxergar aqui, ó? Tem 2 abacaxi, mini abacaxizinhos, Olha ó. isso, gente. Consegue ver? Tem 2 abacaxis aí nesse buquê. Isso aqui é um buquê mais clássico e despojado, para noivas que têm uma personalidade marcante, que não quer aquele clássico de rosas mais normais. Então a gente entra com várias texturas de flores diferentes, coloca alguns elementos nessa composição e ficaria muito bonito em um casamento no campo, em um lugar aberto. Na igreja também ficaria bonito, mas eu vejo esse buquê em um lugar mais aberto, mais bonito. Ficaria uma noiva com mais texturas. Ô, Evelyn, porque assim, o buquê, ele depende aí de várias questões, né? Sim. Então é o ambiente, o look da noiva também influencia, o vestido dela? Sim, esses mais cascata, tirando um pouco aqui, mais caído, ficaria mais bonito com um vestido mais colado. Noivas mais altas, então ficaria um buquê mais elegante para noivas mais clássicas. E a época do ano, o clima também influencia? Sim,
mas geralmente as flores têm muitas variedades e são produzidas de uma forma diferente hoje em dia. Tem muita coisa. Então dá pra gente trabalhar com bastante texturas de flores. Esse buquê aqui, bem romântico, vou pegar ele pra você. Esse aqui é um buquê mais solto. É um jeito diferente de trabalhar com orquídea, né? Aqui a gente vê bastante orquídea. Aqui é um buquê mais solto, um pouco menorzinho, não é aquela coisa muito cheia. Ó, a noiva entra assim, ó. Vendo? Os elementos Fica lindo, né? mais transparentes. Ô, Evelyn, o tipo de flor tem a ver com o gosto da noiva, com a personalidade da noiva, com o estilo da noiva, com o estilo da festa? Sim, tudo. Tudo um pouco? Tudo. Quando uma noiva chega até mim pedindo um orçamento de um buquê, eu pergunto a altura, eu pergunto como que é o vestido dela, eu pergunto qual é a paleta de cores da decoração. Tá. Porque é um acessório muito importante, é um acessório final da noiva, né? Ela tá entrando ali com todo o seu olhar, então vai aonde? Na flor. E remete todo o lugar. A personalidade, o jeito. Você consegue identificar tudo só com um buquê de flores. Olha isso, gente. E as cores também revelam alguma coisa da personalidade, das emoções? Sim. Quando você é mais romântica, você opta mais puxado pro rosa, por flores soltas, orquídeas. Abacaxi não, né? Abacaxi não. Agora, para uma noiva mais despojada, que tem toda aquela personalidade forte, que não é nada romântica, ela já procura com elementos verdes. Texturas diferentes de flores. E a gente vai montando junto. Eu gosto muito de montar junto com a cliente. Eu tenho visto muita noiva casando com tênis. Ontem mesmo a gente recebeu uma artesã aqui, que ela trouxe um tênis que ela customizou esse tênis com várias florzinhas que ela faz de fita de cetim. E aí ficou a coisa mais linda aquele tênis, né? E aí foi usado justamente num casamento. E aí eu acho que um buquê desse já super combinaria, não é? É uma noiva mais estilosa, né? Tem mais personalidade. Nem todo mundo colocaria um tênis, nem todo mundo colocaria um abacaxi na flor. Então tem muito isso do detalhe. Mas é bacana que você trouxe uma coisa aqui, uma opção assim bastante ousada, mostrando que tem para todos os gostos. Sim, tem. Tem aqueles que é minimalista, que eles entram com uma só flor. Eles pegam uma proteia que é grandona e entra. Aquelas, assim, remete uma personalidade super forte, que tipo assim, a flor é só um acessório e quem brilha aqui é a gente. Ok, vamos conversando ao longo aqui do nosso programa, mas já vamos começar a montagem desse buquê, porque senão não dá tempo. O tempo passa muito rápido aqui no nosso programa, então a gente já vai dar início. Antes da gente começar, lista de materiais na tela. Olha lá, a lista de materiais que a Evelyn mandou pra gente é um pacote de rosas brancas, um pacote de gipso, que é esse mosquitinho, né? Um pacote de ruscos, que é a folhagem, durex, fita para amarrar, ou pode ser aquele enforca-gato também, que também serve, né? Aquelas abraçadeiras de plástico, floral tape e cetim para a finalização do buquê. Bora lá então? Vamos começar? Qual o primeiro passo, Evelyn? Aqui as rosas já estão limpas, né, por conta do tempo. Então eu deixo elas sem folhagem alguma. Tira todas as folhas. Deixo todas as folhas. Aqui elas já estão um pouco mais abertas, mas se ela estiver muito fechada, você pode mesmo com a mão abrir assim. Como é que abre? Mostra pra assim, gente. Você pega, deixa eu pegar uma mais fechada aqui. Pega uma mais fechada, aí você vai abrindo de dentro pra fora um pouquinho. Pra elas ficar um pouquinho maior. Ah, fica bem mais bonito, você pode né? O também, efeito ali você no pode buquê. abrir assim também, só que pro buquê eu prefiro que não esteja tanto aberto. Ô, Evelyn, fala uma deixo- coisa pra mim. Esse buquê que você vai montar pra gente seria pra que tipo de ocasião, pra que tipo de Clássico. noiva? Clássico, romântico, redondado, para aquela noiva que não gosta de fugir do tradicional. Tradicional, rosa, branca, folhagem e redondo. Aquela que tá também com um vestido bem clássico. Sim, geralmente quem me pede esse buquê gosta de um vestido mais solto, princesa. Aham. Não aqueles
Tubinho. Tubinho, não. É bem Mais- princesa mais mesmo, né? Com aquela princesa, saia bem rodada. Mais tradicional. Aquele buquê mais tradicional. E serve tanto para um ambiente interno, assim, para dentro de uma igreja, por exemplo, quanto para um campo, para Sim. quem vai casar num campo? Sim, eu acho, na minha opinião minha, tá, gente, que eu acho mais bonito na igreja. Tá. Mas muita gente gosta de casar no campo e é tradicional e fica muito bonito também. Então só um acessório. É isso aí. Eu já vi, como? por exemplo, casamento no campo, que era super tradicional. É porque o que envolve é a decoração do Exatamente, lugar, né? é. Porque a gente tá em um campo, mas eu tô em uma decoração que remete Clássica, tudo romântica. não é rústica, né, por exemplo? Sim, aí entraria um buquê redondo de rosas brancas, ficaria lindo. Bora montar então. Então tá. Abriu as folhas, tirou as... Aliás, abriu aqui. as rosas, né? Tirou as folhas. Isso. Aí aqui eu vou fazer uma técnica que é a espiral, que é assim, ó. Nenhuma haste da flor, ela pode cruzar, tá? Ela tem que sempre sair para fora, tá? Então, você vai fazendo assim e não pode cruzar nenhuma haste das flores. Você vai montando aquela sua primeira impressão do buquê. Aquele seu primeiro nicho, né? Que fala. Vai montando assim, ó. E tá vendo que não tá cruzando, né? Sim. Aí, em relação às rosas, você vai pegando o que vai entrando aqui. O pessoal fala que o rosa, né? A cor rosa vem trazer aí mais romantismo. E a branca? Também? Eu acho que sim. A branca, ela remete muito umas noivas clássicas, românticas. Romântica também. Aqueles também de dá pra filme dizer que é antigo. romantismo. Sim, aqueles filmes antigos é mais com flores brancas. Aí eu fiz uma camada aqui, você já consegue ver que já vai criando uma forma, né? Uma forma arredondada. São quantos botões aí? Aqui eu coloquei mais de 20, mas quem dita é o olhar, tá, gente? Na hora que você tem que saber, a florista que tá aí me assistindo, tem que saber a hora de parar também, que é muito difícil, viu? Quando a gente começa a fazer buquê de noiva, a gente nunca sabe a hora de parar. E toda hora a gente quer mexer. Se for daquelas pessoas Se exageradas, então... né? Aí fica, Eu sou dessas menina. pessoas, acabo sempre errando pra mais. Aí se você faz um buquê desse, toda hora você vai lá e coloca alguma coisa. Toda hora você vai lá e nunca Sempre tá acha bom. que falta. Aí pra virar assim, ó, você sempre segura e dá uma viradinha, porque as hastes têm que sempre sair pra fora. A técnica tem que estar perfeita, tá, gente? Você tem Pra que ele se- ficar bem redondinho, Pra ele essa ficar é a ideia. redondinho, sim. Porque aqui a gente não tá usando nenhum suporte. A gente tá usando a nossa técnica na mão, entendeu? Então ele tem que ficar bem feitinho. Aqui, por exemplo, ele já tem um suporte, é isso? Aqui ele já vem um suporte no floral, tá? Mas também dá pra fazer ele caído na mão também, aramado. Tem várias Eu técnicas. tô vendo aqui que tem um Aqui tem um suportezinho. suporte com água. É que eu não trouxe ele, E senão ele eu tem não a ia espuma mostrar. também aqui nesse, Tem uma né? espuma, uma hidratação, então ele dura muito tempo assim. Você pode Boa. fazer um dia antes. Tem isso também, né? Tem que pensar no tempo que aquele buquê dura, né? Sim, e também algumas flores ela crescem, tá? Por exemplo, essa aqui, se eu fosse fazer ontem à noite o buquê, ela cresce cerca de 2 centímetros. É mesmo? É, E aí já às faz vezes toda a se você diferença. colocar no buquê fechado, e aí aqueles 2 centímetros, você tem que entender que ela vai crescer. Então tem que dar uma segurada O nela. melhor é fazer o buquê no mesmo dia. Eu prefiro fazer no mesmo dia, mas eu já Fica fiz mais novinho, mais fresquinho. Eu já fiz para as noivas buscarem à noite, por exemplo, porque é bem corrido, né? É. Então, aqui a gente sempre mexe, tá? A altura, porque antes de amarrar, Você vai mexendo pra ele ficar bem redondinho. isso. Antes de amarrar, ele pode descer, ele pode subir, ele pode fazer o que for, desde que você não amarre. Depois que você amarrou, aí já não dá mais, tá? Mas já tá perfeito, hein? Ó. Aí aqui eu já tô sentindo já que já chega de rosa. Eu sempre coloco Já mais deu? na bancada pra sobrar.
Aqui já deu de rosa. Porque aqui na lista de materiais a gente pediu um pacote. Quantas vem no pacote? O meu pacote vem 30, mas tem rosas que vem 20, tá? Tem pacote de rosas de 20 e tem de 30. O meu tem 30. Então quer dizer que você usou umas 20 e pouquinho, é isso? Isso. Geralmente eu uso umas 20. Tá. Depende também se ela tá muito fechada ou ela tá muito aberta. Tá. Isso influencia também. Sim. Porque quando eu vou fazendo que ela fique uma estrutura mais arredondada, eu preciso que ela esteja mais aberta para usar menos rosa. Ou, se ela estiver mais fechada, eu vou usar mais rosa para que ela fique assim. Pra fechar tudo, né? Para que não fique nenhuma falha. Um buraco aí no meio, né? Isso, exatamente. Tá lindo. Aí aqui eu vou cortar, vou dar uns detalhes aqui. Ó, eu vou cortar, não é a altura final do buquê, tá? A gente corta mais depois, fazendo bagunça aqui no seu programa. Não tem problema não, faz parte. Faz parte do processo. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu vou fazer ele revestido com uma gipsofila. Você pode fazer... Pra quem não tem muito costume, não dá pra amarrar? Dá, isso que eu ia falar agora. Você pode amarrar e fazer... Eu gosto de amarrar um pouquinho com durex, né? Só pra firmar ali um pouquinho, aqui, né? Pra você fazer o resto. Que ajuda? Isso. Eu acho que foi. Foi? Ai, acho que não. Tinha ido, né? Cortou. Vou tirar aqui pra você, tá? Com dente, que eu não sei fazer diferente. Ó, Evelyn, tá bom assim? Não, tem que ser tudo. É um montão? Tem que ser tudo daqui. Tá, então tá. Isso. Aí você vem aqui, ó, joga bem pra cima da onde tá a sua mão, tá? E tem que ser exatamente tudo de... A fita tem que pegar aqui, a fita toda pra enrolar bastante. Porque senão solta. Dá pra você amarrar com um enforca-gato, qualquer outra coisa também, porque depois aqui essa base, ela vai ser retirada, tá? Tá. Eu só tô colocando aqui pra vocês verem, porque eu gosto de fazer assim. Porque senão ele sai desse formato também, né? Mas a gente tá tão acostumado. Já montou tudo redondinho. Ó, aí a gente vai pegando um pouco de gipsofila, tá? Branquinha. Tem muita gente que fala outros nomes aí na cidade, depende de onde vocês estão. E a gente vai fazer uma camada nesse arredondado. Tem noivas que gostam só das rosas, tá? Eu quero só de rosas brancas. Aí você já finalizou aí? Aí a gente finaliza com a fita, a gente amarra com esse, finaliza com a fita. A e fita tá pronto. verdinha ali, né? Mas de flor em si, sim, só a rosa. Seria uma opção. Eu gosto dessa opção, eu sempre indico para as noivas que querem rosas brancas ou rosa cor-de-rosa, jogar um branquinho e um verdinho. Olha, fica super delicado, né? Fica. Olha que lindo que fica. Mostra aqui pra câmera pra gente, pra essa 3. Essa parte de baixo, olha lá. Fica super delicado. Mais capricho, né? Parece que foi feito com mais capricho. Sim, parece que teve uma atenção maior, né? Não simplesmente pegou as rosas. Mas antigamente, você sabe que os buquês de noivas eram assim? As noivas... Só as rosas? Não, as noivas pegavam flores de proteção para entrar. Antigamente, né? Elas passavam no jardim delas e pegavam alecrim, flores protetivas e entravam na igreja. Superstições, né? Superstições. Antigamente era essa a história do buquê de noiva, né? E aí agora é a beleza, né? É aquilo que combina, é aquilo que tá de acordo com o look, com o espaço, com o ambiente, enfim. Agora é muito pensado. Agora tem variedades de flor. Muitos. Tá lindo. Fala uma coisa pra mim, você estudou em Olambra, né? Que é... Sim. Acredito que uma das capitais das flores, né? Sim, é a maior. E ali você se especializou nessa arte, né? A arte de realizar sonhos, porque isso daqui é a realização de um sonho. Sim. Não é, Evelyn? Sim, eu me especializei na Escola Brasileira de Arte Floral e
fiz módulo de noiva, tudo. Eu acho que é muito importante. Para quem tem casa, já é florista talvez e queira se especializar em buquês de noivas, quais são as dicas que você dá? Olha, eu sempre fui uma florista de sangue, eu falo porque meus pais trabalham com isso, então eu cresci no meio das flores, mas sempre com poucas técnicas, né? Até que um cliente meu pediu um arranjo e eu não sabia fazer. Isso nossa, frustrou tanto. Eu falei, quer saber? Eu preciso me especializar. Preciso ser alguém completa. E aí foi que eu fiz alguns cursos em São Paulo e vi que a potência maior é lá em Olambra, né? Os melhores professores estão lá. E aí eu fui. Menina, eu fui, fiquei lá. Fiz toda a minha formação e saí com o meu diplominha. E hoje é bem mais fácil fazer o arranjo, bem mais fácil. Fez toda a diferença na sua vida? Tudo, tudo, tudo. Em técnica, em rapidez, em olhar, tudo, tudo, tudo. Hoje você é uma especialista realmente nessa arte, né? Sim. Nessa técnica. Então, você, para quem tem em casa, você diz, estude. Estude. Busque especialização. Vale muito a pena. Fora que agrega valor no seu trabalho também, né? Leva para outro patamar, não só de financeiro, mas... Eita, que fugiu aí. Fugiu a ponta. Tem uma aqui, ó. Tem uma aí? Aqui, ó. Tá, deixa eu pegar. Não sei se é o suficiente. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, esse aqui é um arame... Forrado. Forrado. Por quê? O arame em si, ele escorrega. E ele não prende. O forrado, ele dá uma aderência melhor para você fechar. E fica mais bonito, né? Fica mais bonito. Aqui, eu vou fechar só depois que eu colocar um verde. Tá vendo? Aí são os rusgos. O ruscos. Ruscos. Eu dei uma limpada nele, mas a altura a gente nunca sabe qual vai até antes de fazer, tá? É importante que onde você esteja segurando não esteja nenhuma folhagem, nada. Tem que estar limpo, a sua mão tem que estar limpa. Mas a folhagem aí vai ser a base. A folhagem vai ser a última base. Só que se tiver muito em cima, você tira. Tá. Você entendeu? Não pode também ter tantas Não pode ter assim. onde você segura. Tá vendo? Tá. Aqui, ó. Onde você segura não tem. Aqui nessa câmera, né? Muitas folhas. Aí você vai tirando, só para dar uma verdinha. É um mercado lucrativo? Muito! Muito. Eu comecei muito nova, né, com a minha mãe. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho barraca de flor, tá? Não é uma loja. É como se fosse uma loja, mas todos os dias eu tô em um lugar. É itinerante? Sim, eu sou feirante, vendo flores na feira. E com isso eu já conquistei muitas e muitas coisas. Eu sou dona de outras empresas também. Não largo a flor porque é a minha paixão, é a minha devoção. Entendeu? Mas eu já tenho empresa de terraplanagem. Que bacana. Tenho uma distribuidora de churros, tenho outras que não tem nada a ver com flor. Multifunções, multitarefas. Que não tem nada a ver com flor. Mas é assim mesmo. Olha lá, quase finalizado. A gente já tá quase no final do nosso tempo aqui, Evelyn. Eita. Falei pra você que o tempo voava aqui no nosso programa. É tão gostoso conversar ainda sobre flores. Não é? Vai batendo papo, o tempo vai passando que a gente nem vê. Pronto, vamos finalizar aqui, tá? Mas ficou lindíssimo, hein? Aí a gente termina de cortar aqui o restante, dá uma acelerada. Todos os cabinhos. Sim. Pega um pedaço desse arame que eu falei. Dá uma puxada bem forte para que tudo fique no lugar. Vê se tem alguma folha atrapalhando aqui na aderência. Esses buquês que você trouxe, obviamente, você já deixou aqui num vidro com água, né? Sim. Se não for o casamento rapidamente, precisa deixar nesse vidro com água para conservar. Sim, se tiver um tempo mais frio, não tem problema. Tá. Agora, se for um casamento no campo... Dia mais quente, precisa deixar
Porque é importante a hidratação das flores, né? Aham. Não dá aquele aspecto de murcho. Enrolou com arame. Isso. Enrolei com arame. Vem com a fita tape. Que é verdinha. É verdinha, né? Imita aí o E ela caule. imita uma cola. Você vai vou Passa ter que por erguer cima do ele um arame? pouco assim. Você vai passar. Tá. Toda a estrutura do buquê você vai passando. Você vai passar pra baixo, pra cima. Vai chegar até lá embaixo? Não muito, você vai deixar igual Só esse essa parte daí. de Esses cima. daí foram passados. Se Ah, você quiser mostrar, tá. se você Vou pegar se um não aqui. for finalizar aqui, porque essa parte demora um pouquinho. Aqui tem a fita tape embaixo da Sim, fita, é isso? Exatamente, vai acontecer isso agora. Tá. A gente terminou o buquê, passa a fita tape embaixo. Aqui nessa parte Isso. todinha. Depois a gente vem com o Finaliza cetim, com a fita. um cetim e tá pronto o buquê. É isso aí. Estamos então com o buquê quase pronto. Um mais lindo que o outro. Para as mais românticas e as mais ousadas. Maravilhoso. Só com a fita pra mim já tá lindo. Não é? Esse aqui, ele Com a já fita vem, tape. ele já vem num suporte e tem noivas que preferem Preferem assim. com verde. É. Você dá essa opção? Eu sou super... Ai, Evelyn, faz isso. Ai, vamos arrumar, vamos um jeito, a gente faz. Aham. Tem noiva que, meu Deus, tira meus cabelos. É. Tira. Quer tulipa no calor, gente. Tulipa no calor não dá. Não dá. Não dá. Então, Eu época até do tento. ano, dependendo da época do ano, ali tem que prestar atenção. Sim, porque é uma flor que não vai chegar numa qualidade, né? Uhum. Ela vai ir num E um preço. buquê murcho ninguém merece, né? E um preço também. Escolham sempre flores da época, o que vai sair muito mais barato, tá? Aham. Aqui já finalizamos com o floral tape, tá vendo? Desde onde eu tava segurando, que eu amarrei, você não consegue perceber onde tá amarrado. Vira mais assim, ó, pra frente. Você não consegue perceber onde que tá amarrado, tá vendo? Isso. Tá tudo verde. E aí a gente entra com a fita de cetim, Que é pra finalizar. que é pra finalizar. Eu gosto de pegar um Alfinete? alfinete. Olha. Esse é um pouco grande, mas tem que tomar cuidado, tá? Com a noiva, pra ela não se furar. Pelo amor Então, de Deus, não é a ideia, Vem aqui né? assim e coloca pra dentro. Pronto. E aí Ainda mais você com vestido branco, né? Se fura, Vai ficar igual aqueles contos de fada. Bela adormecida. aí enrola em todo esse pedacinho. Isso, aí você vai enrolando. Eu gosto da fita mais fosca do que a de Aquele cetim muito aquele brilhoso. sentir brilhoso. Eu acho que perde um pouco. Deixa eu já finalizar aqui pra vocês. Só pra quem tá em casa observar, né? É. Gente, maravilhoso. Enquanto você está finalizando, eu vou passar aqui os seus contatos para que o pessoal em casa possa conhecer mais do trabalho da Evelyn, gente. Evelyn Nunes, especialista em buquê de noiva. O Instagram dela tem dois, hein? É o @Evelyn com Y, flower, com 2 R's no final, não é isso? Isso. E tem também o @Evelyn Nunes Lopes. @Evelyn Flower e @Evelyn Nunes Lopes. E tem o WhatsApp também, DDD 11, número 959623910. 959623910. Maravilhoso o seu trabalho, viu, Evelyn? Obrigada. Como é que você fecha aí, só pra gente finalizar? Eu vou colocar Essa tesoura tá cega. Eu vou colocar um alfinete aqui na parte de cima de novo, né? Coloquei pra começar e geralmente Finaliza com o alfinete. ele acaba junto com outro alfinete aqui na hora que eu comecei. Perfeito. Pronto, já tá pronto. o Olha buquê lá, de novo. maravilhoso. O buquê que a Evelyn fez pra gente. Rapidinho. Finalizado aqui, ó, com o alfinete presinho aqui. Lindo buquê. Obrigada, viu, Evelyn? Imagina, muito Feliz mês obrigada. das noivas, né? Obrigada. É isso Eu sou aí. noiva. É noiva Preciso casar. também. Vai se casar? Vai se casar Vou. quando? Não marquei ainda. Olha. Mas eu preciso me casar. Vai ter Depois que ter muita dessa flor. aqui,
já tem que marcar esse casamento pra logo. Prazer te conhecer, viu? Prazer é meu, viu? Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Beijo. Beijo. Bem, a gente vai agora a um breve intervalo, mas já já a gente volta falando de imposto de renda aqui no nosso programa. Já acertou suas contas com o Leão? Fica ligadinho que a gente vai tirar todas as dúvidas já já, não sai daí não. Já estamos de volta com o nosso programa. Boa tarde a você que está chegando agora. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela companhia de todos vocês que estão acompanhando a gente. Obrigada pela audiência. A partir de agora, vamos falar sobre a declaração do imposto de renda. Semana que vem termina o prazo para entrega, hein, minha gente? Se você não declarou o seu ainda, tem que correr. Só aí menos de 10 dias, já 30 de maio, encerra esse prazo. Mas aí, de repente, você fala para mim, eu ainda não declarei, eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo. Calma, vamos resolver esse problema. Quem está aqui com a gente para sanar todas as nossas dúvidas sobre imposto de renda é o doutor Vinícius Cunha, advogado especialista em direito tributário. Doutor, muito bem-vindo ao nosso programa, prazer. Eu é que agradeço, Maria Clara, uma imensa satisfação estar aqui no nosso programa e com toda a sua audiência. Doutor, já para começar, né? Aquele básico, quem é obrigado a declarar imposto de renda? Sim, tem alguns requisitos que a legislação federal estabelece, mas basicamente são aquelas pessoas que auferiram ao longo do exercício financeiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o valor superior àquele informado pela Receita Federal, aproximadamente R$30 mil, e também aquelas pessoas que possuem imóveis, por exemplo, por um valor superior a R$300 mil, aquelas pessoas que possuem dependentes. Então, todas essas pessoas elas são obrigadas a declarar o imposto de renda. Tem algumas dúvidas que são básicas aí, a gente fez algumas telas com essas dúvidas, por favor, já para trazer aqui para você responder para a gente, tá? Primeira tela no ar, por favor. Olha lá, doutor, declaração do imposto de renda, dúvida, despesas com educação dão direito à restituição? Essa é uma dúvida muito comum, Maria Clara. E, na verdade, o que as despesas com educação vão proporcionar são deduções. E, diferentemente das despesas médicas, as despesas com educação elas têm um limite de pouco mais de R$3 mil. E é importante ressaltar também que não são todas as despesas com educação que podem ser deduzidas do imposto de renda, mas somente aquelas relacionadas a ensino superior, ao ensino médio, no caso do seu dependente, porque as pessoas acabam confundindo e acabam declarando equivocadamente cursos de inglês, por exemplo, cursos de línguas. Essas não são despesas dedutíveis. Então, é importante ressaltar que são somente a educação padrão, ensino fundamental do seu dependente, ensino médio, ensino superior, uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado. Então, elas podem ser inseridas na declaração de imposto de renda, que elas vão ensejar uma dedução, uma redução da base de cálculo, mas, muito infelizmente, a gente tem um país que não incentiva tanto a cultura assim. Diferentemente, como eu falei, das despesas médicas, despesas com educação tem um limite. É isso aí. Próxima tela no ar era justamente sobre as despesas médicas. Olha lá, plano de saúde e consultas médicas. Ambos podem ser declarados? Essa também é uma dúvida muito comum e certamente é o primeiro lugar da lista das declarações que caem na malha fina. Porque a gente tem que pensar que ao longo de um ano, algumas pessoas precisam mais de ir ao médico, outras menos, mas vamos supor que seja uma pessoa que tem uma doença e que precise ir ao médico semanalmente, né? E essa pessoa, ela tem plano de saúde, mas tem um médico específico que não atende pelo plano. E essa pessoa vai realizando os pagamentos para esse médico e é absolutamente natural que ao longo dos 12 meses ela acabe esquecendo. Então, as despesas médicas, elas são dedutíveis do imposto de renda, elas não têm limite de dedução, isso é uma crítica muito grande que é feita, né, principalmente por conta da classe média, que fala que é um privilégio da classe média, né, mas
as pessoas não escolhem se ficam doentes ou não. Então, as despesas médicas, elas não têm limite de dedução e ambas ali, como consta na pergunta, podem ser deduzidas. Tanto as relacionadas ao plano de saúde, quanto aquelas despesas tidas fora do plano de saúde. Então, aqui eu sempre falo que o mais importante é o controle. Então, é uma pastinha, muito embora a gente tenha uma digitalização muito grande dos documentos, guarde uma pastinha, faça uma anotaçãozinha no caderno, ou então, para os mais tecnológicos, faça uma planilha de controle, para que você, ao final, né, tendo em vista que a gente declara o imposto de renda referente ao ano anterior, então a gente está declarando em 2025 em relação a tudo que aconteceu de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, então é super importante aqui o controle, para que, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você não esqueça de nenhuma despesa. E também é super importante, absolutamente imprescindível, que as pessoas guardem todos os comprovantes. Nota fiscal, recibos que o médico elabora. O plano de saúde é um pouco mais tranquilo, porque os planos de saúde enviam para você, né, para todos nós por e-mail, e lá tem a lista com as mensalidades do plano de saúde. Mas aquelas despesas esporádicas, as pessoas acabam esquecendo. E, para concluir, é importante registrar também, não sei se está eventualmente numa próxima pergunta, é que despesas com medicamentos, despesas com vacinas, elas infelizmente não são dedutíveis. É importante já deixar também isso claro, né? Eu vou aproveitar esse momento, doutor, como o nosso tempo é curto, para fazer uma perguntinha que chegou do nosso telespectador Rodrigo Luiz. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Ele diz: olá, vendi um veículo parcelado a um particular através de contrato. Como devo proceder com os valores recebidos na hora de declarar o imposto de renda, sendo que só vou transferir a propriedade no término da quitação? Essa é uma pergunta muito importante e curiosa, e aqui a gente tem que pensar que o imposto é sobre a renda, né? Não sobre rendimentos. Não é tudo que entra na sua conta que você vai ter que pagar imposto de renda. Tá. Então, renda é basicamente receita menos despesa. Então, se a gente pensar que um veículo é adquirido por um valor de R$50 mil, hipoteticamente, ele não vai vender, muito possivelmente, esse veículo por um valor superior a R$50 mil. Ele vai vender por um valor inferior. E, dessa forma, tem que ser informado na declaração de imposto de renda, mas o resultado final é que ele não vai ter renda a pagar sobre essa transferência, sobre essa venda. Ele pode ter imposto de renda a pagar referente a outras operações. Sobre essa especificamente, caso ele incorra na regra de vender um veículo por menos do que ele comprou, ele não vai ter que pagar imposto de renda sobre isso. É isso aí. Respondida a pergunta, então. Mais uma tela no ar, por favor. Olha lá, mais uma perguntinha. Quem recebe pensão alimentícia precisa declarar, doutor? Essa também é uma pergunta super importante. O Supremo Tribunal Federal, há poucos anos atrás, chegou à conclusão que quem recebe a pensão alimentícia não tem que pagar imposto sobre a renda, o imposto de renda, mas ela tem que incluir na declaração. E isso acabou criando uma peculiaridade, porque aquelas pessoas que pagam a pensão alimentícia, elas devem informar na declaração que estão pagando, e esse pagamento faz com que elas tenham uma dedução, consigam pagar menos imposto de renda, e do outro lado, as pessoas que estão recebendo, os dependentes, eventualmente, ali, os beneficiários, eles vão informar na declaração, mas não vão pagar imposto sobre a renda, sobre a pensão alimentícia, por conta de uma decisão do principal tribunal do nosso país. É isso aí, dá para colocar mais uma tela no ar? Olha lá, doutora, agora essa tela vem perguntando, posso incluir meus pais como dependentes? Essa também é uma dúvida muito comum e a legislação permite que você inclua os seus genitores como dependentes, mas aqui eu chamo a atenção para um ponto que talvez não faça muito sentido incluir os seus genitores na declaração de imposto de renda como seus dependentes, porque se eles auferirem rendimentos, acaba que prejudica aquele que está incluindo o dependente na sua declaração, porque naturalmente aumenta o valor da sua renda e aí cada pessoa tem que fazer ali um encontro de contas, né? Pegar uma canetinha, papel, e claro que não precisa fazer isso, porque o próprio programa da Receita Federal já reconhece isso, então vai ter que ser feita uma análise caso a caso e ver se vale a pena
incluir ou não as pessoas como seus dependentes. É isso aí, correr, né, minha gente, para declarar esse imposto de renda, né, acertar suas contas aí com o Leão, porque semana que vem acaba o prazo, quem não declara paga multa, tem problemas com o CPF, né, doutor? Sim. E aí, sempre fazer tudo muito direitinho para não cair na malha fina. Se você tem dúvidas, pode contar com a ajuda aí de um contador, com um advogado, né, doutor? Exatamente. Eu vou deixar os contatos aqui do doutor Vinícius Cunha, advogado especialista em direito tributário. É o Instagram, @mcw_law, lei em inglês, né? Exatamente. E também tem o @Grupo MBW, Grupo MBW. E também tem o site, grupomBW.com.br. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço, uma imensa satisfação vir aqui poder conversar e ajudar ainda que minimamente toda a sua audiência. Esclareceu tudo direitinho, viu? Obrigada. Ainda tem muitas dúvidas, né? Mas é aquilo, se a pessoa, por acaso, não consegue fazer sozinha, contrate uma pessoa, né? Peça ajuda. Exatamente. Gente, agora nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco voltamos falando sobre transplante de sobrancelhas. Tem dúvida? Já manda sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. Já voltamos! E o nosso programa já está de volta a partir de agora, falando sobre transplante de sobrancelhas. Você sabia que existia isso? Você sabia desse procedimento que tem transformado a autoestima de tanta gente? Eu conheci há pouco tempo. Se você não sabe sobre isso, ou até sabe, mas tem dúvidas, quer saber mais, né? Quer fazer uma pergunta para a nossa convidada? Já manda sua pergunta para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. O número está aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Quem está aqui para responder tudo para a gente, trazer todas as informações sobre esse procedimento, que não é tão novo, mas nem todo mundo conhece, é a Amanda Rodrigues, dermatologista especialista em transplante de sobrancelha. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Maria. Obrigada por me receber. Prazer te conhecer. Já batemos um papo aqui durante o intervalo, né? E é realmente um procedimento bastante interessante. Nem todo mundo conhece. Exato. A gente vai falar bastante sobre ele. Muito novo para muitas pessoas. Quando a gente fala transplante de sobrancelhas, tem gente que assusta. Mas como assim? De onde sai esse cabelo? Então, são várias dúvidas, várias curiosidades. Mas antes da gente entrar de vez nesse assunto, eu gostaria de entender, né? Por que muitas vezes a sobrancelha cai, os pelos da sobrancelha caem, tem essa queda, né, de pelos da sobrancelha, ou não voltam mais a nascer? Então, existem várias causas. Claro que o primeiro ponto é sempre a gente descartar doenças. Existem doenças que podem sim fazer os fios da sobrancelha cair, como por exemplo uma doença de caráter autoimune chamada alopecia frontal fibrosante, que acomete mais mulheres, onde a mulher ela tem uma perda dos fios, tanto dessa região da testa, que temporal, e também das sobrancelhas. Então, nesses casos, né, até a gente indica o transplante só bem depois, se a doença estiver estabilizada. É algo que precisa de um tratamento sistêmico. Mas também existem causas de uso de medicamentos, pós-quimioterapia, cicatrizes, queimaduras e a campeã das queixas da perda das sobrancelhas são as mulheres que aderiram àquela moda de tirar bastante, anos 90, anos 2000, onde a gente tirava e com essa modelagem, né, das sobrancelhas, os fios deixaram de nascer. Chega uma hora que você tira, ele fala, não vou sair mais. Acabou, morreu o folículo ali. Ele entendeu que não precisa mais dele, né? Exatamente, ali tirou e chegou um momento que não vai nascer mais. Também tem uma questão muito interessante que eu observo, mulheres pós-menopausa. É uma queixa meio geral de, meu cabelo parece que tá com menos volume, tá mais fino e as sobrancelhas ficam mais ralinhas. Então, tem essa questão hormonal também. Questão hormonal da menopausa. Na gravidez também tem alguma alteração ali? Na gravidez, geralmente, acontece o contrário, né? As mulheres amam que os cabelos ficam cheios, mas depois, etc. quando a criança nasce, o cabelo começa a cair. Existe todinho. o eflúvio
eflúvio pós-parto. Mas as sobrancelhas não é muito comum, não. Perder, assim, na época da lactação, né, no pós. Síndrome do ovário policístico, eu vi que seria uma questão também. A síndrome dos ovários policísticos geralmente não está muito relacionada Não. à perda das sobrancelhas, não. Tá. Mas, assim, é uma coisa que a gente, como é muito frequente, né, às vezes vem com casos de acne da mulher adulta, é muito importante a gente olhar para o quadro geral do paciente. Não é porque a queixa dela é ali, tô com a sobrancelha fina. Será que isso não tem uma causa que merece um outro tratamento mais completo? Então, é sempre algo para chamar a atenção. Sobrancelha é estética ou também é proteção? Também proteção, né? A gente sabe que tá ali protegendo os olhos contra partículas de sujeira, de suor. É estético também. E olha, Maria, eu digo assim que não é só estético, é uma questão muito de identidade. Trabalhando com isso, eu já vi várias pacientes falar assim, que tinham sobrancelhas grossas no passado e aí, por alguma questão, perderam. E depois do transplante, elas chegaram a falar assim para mim, eu me reconheço agora. Então, eu acho que é muito mais forte do que a gente falar, é só estético, sabe? Então, é um trabalho muito bonito. Com certeza. E eu disse aqui no começo do bloco, né, que é um procedimento que com certeza tem transformado a autoestima de muitas mulheres. Eu acredito que você recebe esses relatos lá no seu consultório. São mais mulheres. A maioria, sim. Já fizemos casos masculinos, claro, mas as mulheres são a maioria. Muda a vida? Muda totalmente, muda o olhar, elas se enxergam, se tornam mais vaidosas, né? Assim, eu escuto de várias delas, assim, eu já comprei vários produtos agora para testar, porque eu tô amando as minhas sobrancelhas, abriu o olhar, rejuvenesceu, isso é tudo que a gente quer. Faz toda a diferença, né? Então, já que a gente está aqui nesse bate-papo gostoso, antes da gente falar sobre o procedimento em si, como é que ele é feito, esclarecer todas as dúvidas, já vamos ver alguns antes e depois Com aí, certeza, né? Que é para dar aquela lá. animada, o pessoal ver, será? Existe isso mesmo? Se você nunca viu, preste muita atenção, que agora a gente vai ver os resultados. Olha lá, doutora. Essa daí estava com Incrível. uns 15 dias de pós. 15 dias de pós? É. Só 15 dias. O efeito é imediato, o resultado? Nós saímos, as pacientes saem com as sobrancelhas prontas, como no caso dessa paciente. Tá. A partir de 15 dias, os fios visíveis, eles vão cair. Isso é normal, é parte do processo de transplante. Até do couro cabeludo acontece isso. Então, com 2 meses, geralmente as pacientes estão sem nada, mas assim, sem nada visível. O folículo tá ali debaixo da pele e aí ele volta a crescer a partir do 2º mês, quando ele vai ficar permanente. Tem mais antes e depois pra gente colocar aí na tela, mostrar esses resultados surpreendentes. Essa a gente já passou. Olha essa, gente. Essa daí ela já estava com 5 ou 6 meses de pós-operatório. A gente já vê os fios que foram implantados já caíram e agora esses são os naturais que já começaram a crescer. Outra mulher, né? Ela é toda linda, né? É linda, mas você vê Olha como mudou, né? o brilho no olhar mesmo. Ela ficou super feliz com o resultado. Maravilhosa. Foi um resultado muito bacana. Temos mais uma imagem. Próxima imagem que a gente tem aí. Nossa, Essa tem maravilhosa. 1 ano de pós-operatório. 1 ano, doutora. Esse daí já é o resultado definitivo, né? A gente vê que em cima ela tinha ali uma micropigmentação, alguma coisa desse tipo, né? Exatamente. Nós fizemos por cima da micropigmentação dela, que ela não gostava. E aí, depois que os fios começaram a crescer, aí ela fez laser para remover e hoje ela tá com a sobrancelha 100% natural. Olha, maravilhosa, viu? Ficou ali as gostei. sobrancelhas dela, resultado incrível, perfeito, né? Bem preenchidinha. Daqui a pouco você tira as dúvidas. A gente Certo. tem um vídeo também para mostrar. Vídeo no ar. Minha sobrancelha, ela não cresce. Eu cheguei a fazer aqueles procedimentos de fio a fio, micropigmentação, só que assim, a cauda dela sempre apagava com o tempo ou mudava a cor da tinta. Tô muito tranquila, porque a equipe passa uma segurança bem forte com o profissionalismo deles. Não, eu tô muito contente. Percebi poucos pelos que caíram, mas já tô muito satisfeita. Já mudou bastante meu olhar. O pós-cirúrgico é bem tranquilo, não tem nada de dor. A sobrancelha nem sensível ela fica. A única parte sensível é um pouquinho aqui atrás, mas assim, não tomei nenhum tipo de remédio.
7 dias sem medicação nenhuma para dor. Tá dentro das minhas expectativas, sim. Era o que eu queria, uma sobrancelha alongada, uma sobrancelha grossa. E é esse o resultado que eu tô vendo que eu consegui. Ai, maravilhosa, né? Tem solução para quase tudo hoje em dia, não é não? Com certeza, a medicina tá aí para isso. Doutora, eu fiquei curiosa, o que você deu ali para a paciente? Ela ganhou um kitzinho. Foi uma homenagem ali no mês das mulheres. Tinha gloss, tinha uma máscara para cílios, tudo para melhorar Realçar ainda mais mais esse olhar, essa Claro. beleza, Ah, né? com certeza. Agora sim, vamos falar da técnica? Vamos falar da técnica. É a mesma técnica do transplante capilar? Exatamente. Basicamente, é a mesma ideia do transplante capilar, porém, a gente está utilizando uma técnica mais refinada, que é a técnica FUE fio longo. O que significa isso? Que nós retiramos fio a fio do couro cabeludo e o fio longo. E por que isso importa? Na sobrancelha, o direcionamento e o caimento do fio é imprescindível para que o resultado fique natural. Por exemplo, se a gente olhar bem de pertinho uma sobrancelha, a cabeça dela aqui, que é esse início, os fios eles são mais retos e levemente inclinados. E conforme a gente vai andando, esse direcionamento vai modificando. Quando eu vou implantar um fio, eu preciso seguir essa anatomia verdadeira das sobrancelhas. Então, quando eu coloco o fio longo, eu consigo entender certinho para onde ele está indo. Antigamente, quando se fazia mais as técnicas raspadas, a gente usava os fios, né, com um comprimento muito pequeno, então a gente não tinha esse refinamento. Agora, com a técnica do fio longo, o resultado fica maravilhoso, fica natural e a gente é muito mais assertivo. E é um trabalho artístico, né? Fio a fio. Fio a fio. 8 horas de cirurgia? De 6 a 8 horas, a depender. Gente! E aí, quando a gente fala isso, tem muitas pacientes que se assustam, elas falam, meu Deus, é uma cirurgia de 6 horas, é muito perigoso. Olha, eu diria que não é perigoso, né? Ela não é uma cirurgia invasiva, a gente está falando a nível de pele, mas ela é detalhada, porque nós retiramos fio a fio do couro cabeludo. Às vezes, esses fios, eles precisam passar por um processo de lapidação, porque nós temos folículos no nosso couro cabeludo com um fio, com 2 fios, com 3. Mas nas sobrancelhas, eu não vou colocar um folículo com um tufo de 2, 3 fios. Não fica delicado, não fica natural. Então, às vezes, a gente precisa lapidar para colocar os fios únicos. E aí, na hora de implantar, também um a um e seguindo com rigor esse direcionamento natural. Olha, Aí demora. Mas é um trabalho, assim, louvável realmente, né? Porque é um trabalho ali bem trabalhoso mesmo, né? Sou suspeita para falar porque eu sou fã. Mas o resultado é incrível, né? Vale muito a pena. E aí, fala um pouquinho de anestesia, como é que Claro. funciona a recuperação, né? Como que é o pré e o pós-operatório. Tranquilo, essa é uma questão importante, até porque, né, as nossas pacientes e os nossos pacientes têm essa questão com o trabalho, né, e como é que eu vou fazer e tudo mais. Em relação à anestesia, a gente tem 2 possibilidades. A cirurgia ela pode ser feita só com anestesia local? Pode. Não é a forma que eu mais recomendo. Por quê? Conforto. Se eu estou falando de 6 a 8 horas de cirurgia, então 6 a 8 horas o paciente acordado, né, às vezes sentindo uma picadinha ou outra, não é muito interessante. Então, lá na clínica, o que a gente mais faz é com sedação. Então, isso inclui um médico anestesista na equipe que vai colocar a nossa paciente ou o nosso paciente para dormir durante todo o processo e ele não vai sentir absolutamente nada. Então, é super confortável. O pós fica inchado alguns dias, 2, 3 dias. Eu falo para as pacientes que no prazo aí de 1 semana está zerado esse edema, esse inchaço. Pode haver sim hematomas na área dos olhos, mas via de regra, a maioria delas e deles me falam assim, olha, os 2 primeiros dias fica mais evidente que você fez alguma coisa. Do 3º para frente, vida normal. E cicatriz? Cicatrizes, não existe corte, tá? Então, nós não cortamos o couro cabeludo ou a sobrancelha para implantar. Mas a gente faz, como que a gente coloca o fio? Nós temos um instrumento que ele é como se fosse uma agulha, com um caninho assim, onde está o fio posicionado. Então, são 400 a 500 furos de cada lado. Isso vai gerar um processo cicatricial, é óbvio, é esperado, mas a pele do rosto cicatriza super bem e a gente não tem casos assim de cicatrizes inestéticas e nada disso. E sem contar que o pós-operatório tem várias consultas de acompanhamento e a recuperação é excelente na maioria em todos os casos até o momento, inclusive.
A gente viu aí, né, que o resultado ele é de certa forma imediato, porque a pessoa sai com a sobrancelha totalmente preenchida, mas depois esses fios caem. Justo. E aí o resultado final mesmo, ele chega depois de quanto tempo? Geralmente, com 6 meses, você tem um resultado parcial muito interessante, já quase bem fiel ao que vai ficar. Mas o resultado final com 8 a 12 meses. E tem que ir aparando essa sobrancelha, né? O pessoal fala assim, mas é cabelo, vai crescer igual cabelo, vou ter uma segunda franja ali nas sobrancelhas. Justamente, ele vai manter a genética dele, né? O crescimento da área de onde a gente tirou, que é aqui na região do couro cabeludo, na nuca, um pouquinho para cima. E sim, então ele vai crescer com a velocidade do couro cabeludo e aí o paciente a cada 20 dias tem que cortar. Mas nada muito complicado, ninguém precisa ficar refém de salão de beleza por causa disso, é algo fácil de contornar. É isso aí. Tem uma perguntinha aqui da Janete Cardoso. Obrigada, Janete, pela sua participação. Ela diz o seguinte, olá, é possível fazer o transplante em cima de uma sobrancelha feita com microagulhamento? Microagulhamento ou micropigmentação? Ela escreveu microagulhamento. Tá certo. Olha, o microagulhamento é um procedimento que ele tem uma recuperação. Tá. Então, vamos supor, se a paciente fez um microagulhamento hoje, ela vai ter que esperar uns 15 dias para aquela pele se recuperar. E sim, depois é possível. Eu perguntei da micropigmentação porque tem várias que me perguntam se pode fazer por cima da tintura, por isso. E aí a gente viu ali, inclusive, Que né, na imagem, tem como. que uma ali chegou a fazer mesmo dessa maneira, né? Várias, Maria, várias, porque elas não querem tirar, né? É um processo que às vezes é custoso, é doloroso, então a gente faz por cima e depois, se ela quiser, ela retira. Perguntinha da Yara Jesus, para a gente responder bem rapidamente. Ela quer saber se depois que a pessoa passa pela cirurgia de transplante de sobrancelhas, é preciso fazer algum tipo de retoque. O retoque da cirurgia após 1 ano, se for necessário. Por exemplo, chegamos ao resultado final, a sobrancelha não está completa ou se porventura, né, não cresceu tanto que a gente queria, a gente faz o retoque. Mas, na maioria dos nossos casos, não precisou. Maravilhoso, né, gente? Eu vou deixar aqui o contato da doutora Amanda Rodrigues, que é dermatologista, especialista em transplante de sobrancelhas. O Instagram é o @sobrancelhassanabria. Sobrancelhas Sanabria, como está aparecendo aí na sua tela. Você entra lá no Instagram, tem todas as informações, muitos vídeos, né, que você coloca ali, muito conteúdo. A gente sempre tenta mostrar para as pessoas. Eu sei que é algo novo, então a informação é tudo. É isso aí, doutora, amei. Muito obrigada, viu, você. por ter vindo ao nosso programa, esclarecer nossas dúvidas e apresentar esse procedimento que, como você mesma disse, não é novo, mas nem todo mundo conhece. Exatamente, foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Sucesso! Obrigada. Bem, e assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Aprendemos juntos demais hoje, não é mesmo? Muito obrigada pela sua companhia. Deus abençoe sua tarde. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.